Olá para todos, questionário de autoavaliação em saúde. Vamos falar agora da pergunta número 11, ok? Neste vídeo de número 16. Lembrando que os vídeos anteriores você consegue assistir no meu canal do YouTube, no Ícaro Alves Alcântara, que também você consegue acessar pelo icaro.med.br, ok? A ideia desse questionário é fazer com que você possa avaliar sua própria saúde periodicamente, eu recomendo semanalmente, de forma que você possa identificar facilmente que pontos ainda precisa melhorar para poder ter uma saúde, produtividade e qualidade de vida adequados. Certo? A pergunta número 11 é: consome glúten, leite derivados ou carne vermelha frequentemente? Por que esses três alimentos são tão problemáticos? Vamos falar primeiro do leite. Leite não é para ser uma coisa ruim. Acontece que seres humanos precisam de leite de origem humana e no máximo até 6 meses, 1 ano e meio de idade. Depois que passa disso, ou até antes, o leite bovino ou de outros animais não tem 100% de aceitação pela raça humana. Mais do que isso, o nosso leite hoje em dia é uma massa branca, é um líquido branco cheio de químicos, até um pouco de formol, dependendo da necessidade de conservação do fabricante, e cada vez mais pessoas têm tido 4 problemas básicos com o leite, que aliás a gente pode ter com qualquer tipo de alimento. Eu desenvolvo um pouco mais esse tema lá no meu site, no icaro.med.br, no questionário, no artigo sobre intolerâncias alimentares. Você pode ter alergia à lactose, intolerância à lactose, alergia às proteínas do leite, intolerância às proteínas do leite. O leite tem várias proteínas, sendo que a mais problemática delas é a caseína. E dependendo da procedência do leite, você tem caseína A1, caseína A2. E a maioria das pessoas tem problema com uma delas, dependendo de onde esteja, onde viva no mundo, ok? Então é bem importante você entender que você pode ter problemas com a lactose, mas não ter problemas com a proteína do leite, ou com algumas das proteínas, que são várias que o leite tem, ou ter problemas com algumas proteínas do leite e não ter com a lactose, ou ter problema com as duas coisas. São raríssimas as pessoas que não têm problema ou com açúcar do leite ou com as proteínas do leite. E que problemas são esses das intolerâncias alimentares a qualquer alimento? Você pode sentir sintomas gastrointestinais, como por exemplo diarreia, constipação, gases, digestão difícil, sensação de empachamento, mas você também pode sentir sintomas à distância que são causados ou piorados por intolerâncias, como doenças reumáticas, distúrbios do sistema imunológico, tonturas, indisposição, problemas de raciocínio, de memória. Tudo isso também pode ser causado ou piorado por intolerâncias alimentares. Então, da próxima vez que você for consumir um leite sem lactose, pense que, de repente, isso é só um exemplo, você pode ter intolerância às proteínas do leite. E aí esse seu esforço, até bem intencionado, pode não surtir um efeito adequado. Em relação à carne vermelha, quero que vocês entendam que carne vermelha hoje em dia é sinônimo, a carne vermelha comercial, de hormônios, de toxinas, de digestão difícil. Então, a carne vermelha, claro que a gente sempre tem que checar a procedência dos alimentos. Mas quando você vai consumir carne vermelha, o que eu recomendo para os meus pacientes é, se você faz questão, que seja na hora do almoço, no máximo em dias alternados. Por que na hora do almoço? Porque à noite a acidez estomacal já está ruim. Então a digestão da sua carne vermelha vai ficar dificultada. E quanto mais alimentos você coloca junto, que não sejam ácidos, pior fica a digestão da carne vermelha. Ok? E lembrando que quando você come à noite, o ácido já está mais fraco, na hora do almoço você tem uma acidez estomacal normalmente melhor. À medida que envelhecemos, a acidez estomacal fica pior, então a digestão de proteínas em geral, principalmente as proteínas de mais difícil digestão, como da carne vermelha, fica prejudicada, certo? E como a digestão se processa em muito tempo nos nossos intestinos, não é legal você ficar comendo carne vermelha todos os dias, na minha humilde opinião. Em relação a questão do glúten. Lá no meu site você encontra muita coisa sobre os males que o glúten provoca. Lá no site da Denise Carreiro você também encontra muitos materiais sobre isso. No Healthy Holistic Living também. Life Extension Foundation também. Então já são mais de centenas de artigos comprovando que o glúten faz mal sim. E é para a grande maioria das pessoas, não é modinha. Como é que o glúten faz mal? Tem um outro vídeo meu que explica isso no meu site. Eu vou resumir para você. O glúten tem uma digestão tão difícil que nos seus intestinos
ele costuma ficar inflamando até que possa ser digerido. O problema é que o intestino digerido, ou ele vai abrir microporos por onde coisas não digeridas ou toxinas podem passar, e essas toxinas e macromoléculas não digeridas podem causar reações à distância até no seu cérebro, levando a doenças e agravação de patologias em geral. Mas também o glúten pode fazer com que as micropartículas de glúten que penetrarem em você, elas podem estimular o seu sistema imunológico numa reação de corpo estranho, e esta reação ela vai produzir vários anticorpos. O problema é que algumas micropartículas de glúten que vão formar anticorpos são muito parecidas com alguns órgãos humanos, como vou dar só um exemplo, partes da tireoide. Então, já sabemos que algumas doenças autoimunes, como Hashimoto, por exemplo, podem ser causadas ou pioradas pela ingestão do glúten. Para vocês terem uma ideia, alguns centros de tratamento de infertilidade no exterior não aceitam tratar pacientes se os pacientes não se comprometerem a tirar o glúten, o leite e alguns irritantes alimentares da dieta. Isso é para vocês entenderem o tanto que europeus e até norte-americanos dão muito mais atenção à intolerância ao glúten do que nós, brasileiros, e em geral nós no hemisfério sul, damos essa atenção. Então assim, glúten faz mal sim. Agora é claro que tem toda uma indústria alimentícia que investiu horrores no glúten, em alimentos com glúten, e que agora não vai dar o braço a torcer de que o glúten faz realmente esse mal todo. Então proteja você, sua família, a sua criança. Até questões de déficit de atenção e de Alzheimer já estão ligadas ao glúten indiretamente pela passagem pelo intestino inflamado pelo glúten, a passagem por lá de metais tóxicos que podem causar sintomas no cérebro. Ok? Então pense, qualquer sintoma que você tem pode ser causado ou piorado por intolerâncias alimentares, seja por desequilíbrio do seu sistema imunológico, certo? Seja por reação direta de irritantes alimentares. E os alimentos mais problemáticos costumam ser leite e derivados, glúten e derivados e carne vermelha, seguidos de perto para algumas pessoas por soja, milho, frutos do mar. Ok? Espero ter ajudado, nos vemos no próximo vídeo. Assista os demais vídeos no meu canal do YouTube, ok? Eu sou o Dr. Ícaro, um abraço.